Olá pessoal, tudo bem? Tempos de eleições, né? Está havendo assim um movimento da esquerda, em especial do movimento negro, LGBTQIA, movimento indígena, a exploração, né, dos nordestinos pelo PT. E Bolsonaro, na entrevista dele, TV Cidade Verde, boa noite, Leonardo, né, ele falou sobre isso, né? Temos que acabar com esse coitadismo. Mais uma vez, Bolsonaro está se expressando muito mal. Bolsonaro, deixa eu falar aqui com você. Eu vou, eu vou votar em você, tá? Não se preocupe. Mas você precisa, ao menos, se dedicar a uma leitura mais aprofundada do assunto. Porque há um genocídio programado da população negra e da periferia, tá? Que é a maioria da população brasileira. Há uma programação para aumentar a escassez alimentar da região riquíssima que é o Nordeste. Então, assim, Bolsonaro não é coitadismo. Foi um termo muito infeliz seu. Eu, como eleitor, estou aqui te repreendendo. Mas também eu repreendo da mesma forma o movimento negro, o movimento LGBTQIA, que tem aumentado essa realidade, tá? E aí eu pergunto para vocês, o movimento negro, vocês entendam que eu vou lhes falar aqui, estão assim cuidando dos meninos pretos da periferia, cuidando da questão das drogas. O movimento negro, você está estimulando emprego para a negritude? O que eu sinto falta é um discurso mais realista, mais do que ideológico, porque a ideologia é importantíssima, tá, gente? Não subestimem a importância do movimento negro, eu só repreendo pelo esquerdismo que esse movimento tomou, tanto na América do Norte, quanto no Caribe, quanto aqui no Brasil. Eu os critico muito por isso. Então, assim, o movimento negro, você tem lutado contra a prostituição das mulheres negras? Eu sei que vocês têm lutado. Não, tem uma ala muito responsável. Eu conheço gente que tem visão apropriada para a visão do movimento negro, que cuida da questão das drogas, da recuperação, né, dos meninos pretos da favela, do Brasil inteiro, de norte a sul, né, de forma séria e responsável. Tirar das drogas e colocar, inserir no mercado de trabalho. Que aí a mente fica ocupada, a mente não tem espaço de tempo para se dedicar às drogas. Coloca na escola, né? Aqui em Salvador tem o Steve Biko, né, que é uma instituição que prepara para o vestibular, e a negritude ocupa a UFBA e a UNEB. O problema é que é doutrinador esse movimento. É de cunho muito doutrinador. Isso é um perigo, né? Vocês precisam também abordar Thomas Sowell. Vocês também, movimento negro. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o movimento negro, que eu entendo mais. Quantos negros há muitos anos são contra o movimento negro? Eu vou dizer para vocês, o movimento negro, eu estou dirigindo a vocês aqui. A maioria do povo preto é contra o movimento negro. Porque eu não vejo aqui, na periferia, o movimento negro ser efetivo nas necessidades do povo negro. Entendeu? Eu não vejo um papel efetivo
no combate às drogas do próprio movimento negro. Eu não vejo um combate efetivo para colocar hospital de qualidade na favela do movimento negro. Uma faculdade pública de qualidade em lugar periférico. Ou pequenas faculdades, instituições de ensino técnico em cada região periférica do Brasil. Vocês deveriam focar nisso. Pautas reais que tirem a fome, a necessidade do povo negro. Vocês estão querendo poder, eu lhes repreendo por isso. Tá, vocês não estão entendendo? Gente, eu estou falando a maioria do movimento negro, que eu converso aqui na favela, que eu converso onde eu moro, que eu converso aqui em Salvador, tem 90% da população negra. Não é de 70% não, tá? É 90%, tá, gente? Por favor. É muito negro que tem, mas é muito. Aqui em Salvador, no Recôncavo, é um número assim, fora do comum, tá? Então, assim, o que acontece? Por que o movimento negro melhorou de vida para o movimento negro? Sim, aumentou a segregação racial. Essa é uma verdade. Nos Estados Unidos também, o movimento negro perdeu muito espaço. Porque partiu para as doutrinas de Malcolm. Né? Aqui no Brasil também partiu para isso. E assim, que é uma doutrina totalmente marxista, segregacionista. E também racial e racista. Não é racismo invertido, não. Racismo é racismo. Né? Então existe o racismo do branco para o negro. Sempre vai existir. Até Jesus voltar. Assim, vai existir esse problema, tá, gente? A nossa sociedade, ela foi construída dessa forma. E não se combate com discurso de ódio, se debate conversando, em um tom baixo de voz. E é assim que se tira o leite da pedra. O movimento negro já era para isso acontecer. Já era para isso acontecer. A mudança da realidade do povo negro. Mas quantos que estão no movimento negro, que são usuários de drogas, que têm ações ilícitas, e em nome da sua raça tentam limpar o seu nome, sendo que tem uma vida toda podre? Hipocrisia, né? Aí você contribui para sujar e destruir a imagem do afrodescendente brasileiro. Porque o negro é visto como vilão, o negro é visto como sujo da sociedade. Isso precisa ser combatido. É esse o sim dos cernes. Então, assim, no movimento, na liderança, tem que ter pessoas realmente sérias e elibadas. Né? Então, assim, já tem, por exemplo, um movimento feminista negro que não segue o movimento feminismo mundial, que é um movimento feminista branco, porque a mulher negra, ela vive uma realidade diferente da mulher branca. O feminicídio. Eu não concordo com esse termo. O Brasil é um país feminicida. O Brasil é um país que aceita a morte de mulheres. Ô, esquerda, você está me dizendo que o brasileiro aceita a morte de mulheres? Ou alguns brasileiros psicopatas isolados aí das redes sociais? Que a grande parte desses nem perfis verdadeiros são. E você quer dizer para mim que o Brasil aceita a morte de mulheres? Porque, entenda, se o cara que matou mulher vai pra cadeia, lá ele vira mulherzinha. Ou morre. Para não morrer, né, é preferível ser estuprado lá dentro.
Entre outras punições que tem por lá. Você quer me dizer que o nosso país aceita isso? Um cara batendo uma mulher nesse país, o cara pode levar uma surra. Junta 3 homens na rua e diz, rapaz, seu nome não é? Vai logo dar logo um murro na cara do cara ali. O cara fica, desculpa. Você quer me dizer que o povo brasileiro aceita a violência contra a mulher? Apesar de ser um problema sério? Porque o nosso país é continental? É que vocês não conhecem o mundo islâmico, o mundo de diversos países do Oriente. Vocês querem me dizer, movimento LGBTQIA, que o povo brasileiro aceita a morte de homossexuais? Porque o que eu vejo é uma sensibilidade muito grande do povo brasileiro nas redes sociais e na vida real contra esse crime da morte de homossexuais. Eu vejo uma sensibilidade muito grande. Uma campanha muito grande, inclusive de conservadores, para a preservação da vida de homossexuais. Vocês parem de julgar eleitores de Bolsonaro de homofóbicos e de racistas. Vocês parem com isso. Tá? O nordestino, né? Coitado, gente. Quem pensa que o nordestino passa... Sim, muita gente passa fome no Nordeste. Milhares. Mas é muita gente. A maioria do povo nordestino sim é pobre. Mas se for cuidado, por exemplo, no sertão, que é a região mais crítica, a terra como deve ser, eles disparam a plantar tudo e nasce tudo e não vão ter mais fome. A região nordeste é muito rica. Então, houve uma programação para manter o povo nordestino escravo. E olha só da onde sai, o que acontece na região nordeste. É o maior berço cultural do país. Da onde vêm os maiores escritores, os maiores poetas, os maiores músicos, as maiores expressões musicais, as danças do Brasil, em termos de Brasil, tá? Que inclui a miscigenação do índio, do europeu e do africano. Foi no Nordeste, gente, que tudo isso começou, aqui na Bahia. Do litoral foi para o sertão. E do sertão foi para o interior do Brasil. Sendo que no centro-oeste e no norte já tinha uma manifestação cultural indígena muito sólida. E aí houve a fusão dos povos europeus e africanos indo para o norte. No norte tem carimbó lá no Pará, que é um ritmo afro-brasileiro, certo? E assim, que tem semelhanças com ritmos afro-colombianos, afro-venezuelanos, né? Tem no Maranhão. No Centro-Oeste já não tem, já é mais europeu e indígena. É outra concepção de mundo. No Sul é muito mais europeu e também no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu não sei se ainda é o número que tem o maior número de terreiros de candomblé, ou seja, tem lá a cultura negra, tem, muito forte tem. Mas não chega aos pés da Bahia e do Nordeste e de Pernambuco, de Bahia e Pernambuco. E também Maranhão, né? Então, assim, não é coitadismo o termo mais certo, Bolsonaro. Você errou muito aí. Você errou. Isso prejudica a tua imagem, cara. A gente tem aqui o maior trabalho de desconstruir isso. Mas, aí, o que eu falei no Nordeste, né? Houve uma programação para estagnar a efervescência cultural do Nordeste. Enfraquecer as mentes do Nordeste.
E assim, uma cultura que temos aqui é de sermos radicais na nossa palavra. Há anos, os mesmos candidatos são eleitos e o povo nordestino não protesta. O povo nordestino acredita que durante aqueles 4 anos, esses desgraçados que estão lá em cima vão fazer alguma coisa pelo Nordeste. E Lula enganou muito bem o Nordeste. Fez trabalhos faraônicos por aqui. Eu moro no Nordeste, eu tenho que confirmar isso. O Rui Costa fez obras faraônicas por aqui, na Bahia. E o PT foi reeleito com 75%, quase 73%. Isso é coitadismo, gente? Ou é um povo refém? Ou é um povo que se tornou indefeso? Né? Tanto o povo nordestino como o povo negro. Né? Agora, você lembra que eu falei no início que a maioria do povo negro é contra o movimento negro? Ah, besteira que eu tô falando. Não, me desculpe, não é. O movimento negro vá pra rua e fale com as pessoas na periferia, porque eles vão falar o que eu tô falando aqui com vocês. O que vocês fizeram nesse tempo todo, quando vocês começaram na década de 80, 90? Fizeram muito pouco. Todo o discurso dos movimentos negros, LGBT e o movimento indígena não atendeu o seu povo em esferas reais. Gente, o preto hoje, no século XXI, quer ter o seu emprego. O povo negro hoje, ele não quer só entrar na universidade. Aí essas cotas raciais, elas foram feitas para quê? Para manipular. Eu ainda estou para ver um negro com pensamento como o meu, que tive formação evangélica, conservadora e crítica e autocrítica. O negro brasileiro que entra na universidade pública, ele é doutrinado da forma como vocês estão pensando. E as cotas foram feitas para isso. Eu estou afirmando que as cotas foram feitas para doutrinar a negritude nas Américas. Então, o tema cota social, ele amplia. Vai ser melhor. Mas aí, como é que vamos resistir à doutrinação do marxismo cultural do Brasil? Eu já pedi. Cadê você, massa conservadora da universidade? Massa da direita na universidade? Que vocês estão ali sentadinhos e não estão pondo contraponto e mostrando para a esquerda que somos maioria. A maioria não fala. A maioria, você vê uns gatos pingados, que são os professores, que são os alunos militantes. Só esses são os que falam. Vamos supor que numa sala de 30 pessoas, assim no contexto de congresso universitário público, estou ali comentando sobre tudo isso aqui. Coitadismo, né? Movimento negro, LGBTQIA, gênero, teatro do oprimido, pedagogia do oprimido, Paulo Freire. De 30 pessoas, só 2, no máximo 3 comentam. E as outras 28 e 27 pessoas que estão ali em silêncio, o que elas pensam daquilo ali? O que passa na cabeça delas? E por que elas não se dispõem a opinar? É essa massa que não fala que eu quero ouvir. E que a esquerda dominante nas universidades precisa ouvir. Que a esquerda que ainda está dominante no Planalto precisa ouvir essa massa. Porque o movimento negro
a maioria do povo negro, do povo, não é movimento, do povo, não gosta, porque sabe que é blá, blá, blá. Grande parte dos homossexuais não gosta do movimento LGBT. Se não for maioria. O movimento indígena, até hoje, cobram da FUNAI transformações na sua realidade indígena. E a FUNAI não é a Fundação Nacional de Amparo ao Índio? Ou é só por interesse político? Assim como o movimento negro, como o movimento LGBTQIA. Bolsonaro, você errou em falar coitadismo. Você precisa entender do assunto. Só tem uma forma de você combater isso, Bolsonaro. Obrigar a esses movimentos a cuidarem dos seus povos. O Bolsonaro, estou te dando aqui uma ideia. Injete verbas de prevenção de AIDS no público homossexual. Injete milhões de verbas. Isso inclui uma política inclusiva de saúde, tá? Bolsonaro inclua verbas arquimilionárias para melhoramento da realidade da periferia, policiamento. UPP, sim, polícia na favela, polícia na favela, polícia na favela, Bolsonaro. Bolsonaro, o preto da favela, deixa eu falar para vocês, a gente quer arma em casa. A gente não quer estar refém do tráfico, não. A gente quer poder dizer para os rapazes que vêm nas nossas portas fumar maconha e usar droga, que por favor saiam. E a gente ter respaldo governamental para isso. A gente não tem. Eu já pedi para sair. Não foi legal ter pedido. Foi horrível a experiência. E hoje, ó, eu só vou pro joelho na oração. Tá? Não é arma pra... Não é pra isso, não. Não é pra tirar... Não é pra sair de casa com arma, não. É pra ter em casa. Tá? Pare de otarice, você que é contra o Bolsonaro. Pare de abestalhadice. Você está sendo um abestalhado. Tá? Você está sendo um abestalhado. Tá? Você está sendo um débil intelectual. Nem vou dizer nem débil mental. Débil intelectual. Tá tão cego de ódio por Bolsonaro que não consegue parar para ouvir as propostas dele. Gente, o de Haddad é repetição do plano de Dilma, das teses do PT. Eu já li, eu posso falar. E o PT, desgraçado, tirou as armas, o direito da gente ter autodefesa. Fica difícil. Então, assim, o próprio povo, gente, tá com um discurso de ódio, é porque vocês, esquerdistas, vocês, professores da universidade pública, vocês, mentes pensantes da esquerda, semearam isso. E a grande massa da população brasileira se voltou contra vocês. Ué, toda ação tem uma reação. O movimento negro, você é culpado também pelo discurso de ódio contra vocês mesmos. Vocês alimentaram esse monstro. O movimento LGBTQIA, vocês são responsáveis por esse discurso de ódio. Vocês alimentaram esse monstro. Vocês conseguiram, parabéns. O movimento indígena, pelo que eu saiba, os índios ainda sofrem na mão de vocês, FUNAI. Vocês escolheram isso. E não venham pôr a culpa em Bolsonaro de discurso de ódio, porque vocês estão sendo covardes e não estão assumindo suas responsabilidades. Tá? Bolsonaro pegou a minha ideia. Eu espero que isso chegue até você. Tá? Eu conheço gente de todas as raças que andam com o Bolsonaro. Tá? Gente preta, homossexual, militante do movimento negro. Eu conheço pessoalmente esses que andam com o Bolsonaro. E que sabem que a família dele
não pratica esse ódio como essa esquerda ordinária tanto diz. Beijo no coração e até a próxima. Esse vídeo também vai para o meu canal do YouTube.